Pessoal, boa noite. Começando mais uma live hoje para a gente falar a minha última aqui, para a gente poder, antes do evento, é Dia de Saber. A gente está começando a falar sobre esse evento, a gente tem falado sobre ele, claro. E hoje eu vou falar com a doutora Rafaela Veronese sobre neurociência da transformação. Esse é o tema da palestra dela. Ela está entrando aqui. Vamos lá. Conectando. Doutora Rafaela, boa noite. Boa noite, Renato. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Ótimo, tudo ótimo. Um prazerão falar com você. Prazer meu. Estamos chegando na reta final para o nosso evento, hein? Isso aí. Hoje eu estava terminando de preparar o material, separando aqui para não esquecer de nenhum detalhe. É isso aí, ó, o pessoal está comunicando aí. A minha esposa está em algum lugar que eu não sei onde, dizendo que minha filha está falando oi. Então, Ah, oi que filha, tudo gracinha. bem? Vem para casa logo. Daqui a pouco, com certeza, elas vão aparecer por aqui e vão querer participar da live, viu? Que elas Ah, adoram isso aqui. faz parte, com certeza. Você tem É, duas pois meninas e é. eu tenho dois meninos. Olha só, dois meninos, qual que é a idade dos seus filhos? Um de 8 e um de 11. Já está um pouquinho adiante. Hoje a gente estava Já estão até, não sei entrando se. na pré-adolescência. É outra fase, hein? É, outro desafio, um novo desafio agora. Hoje foi muito engraçado aqui em casa. A gente riu para não chorar. Eu percebi que o cabelo da minha caçula estava um pouco menor. E perguntei, e logo elas não aguentaram e acabaram confessando que a mais velha cortou o cabelo da Ai, mais nova. que bom, E né? porque elas estavam brincando de que a mais nova era bebezinha e bebezinha tem que ter cabelo de bebezinho. Então a Ai, lógica nossa. dela, não sei Uhum. se a neurociência explica esse tipo de lógica, mas Esse a gente tem que mundo da levar com. imaginação, né? É, e eu não posso assim reclamar tanto, porque assim, uma das coisas que eu mais faço contando história para elas é ativar a parte de Aham. imaginação. Só que Sim, assim, uma fundamental. coisa que eu sempre explico para elas é o seguinte, quando você vai brincar de médico, elas gostam de. Aqui em casa tem parto quase todo dia. Ai, meu Geralmente eu Deus. sou o cirurgião. Então elas vêm com a Aham, boneca dentro da blusa, né? Ai, papai, vai aham. nascer, doutor, vai nascer. E eu vou Ai, meu fazer Deus. ali um, o parto. E eu expliquei para ela, mas o papai não corta a sua barriga de verdade. É, o papai É, só tira a sua blusa, passa a mão na é. barriga. Então, assim, dá para brincar sem fazer o que Aham, você precisa de verdade. E aí a gente vai usando esse tipo de, de analogia, né? De aham. comparação, para ver se alivia um pouquinho esse tipo de Sim. comportamento maluco, assim, né? É, mas isso acontece, é normal, porque o cérebro em desenvolvimento, mesmo a gente adulto, o cérebro não diferencia bem o que é real do que é imaginário. Para a criança, então, Certo. isso é muito nítido. É, dependendo do Aham. nível de envolvimento que eles têm com a brincadeira, aquilo é mais real do que a realidade. Entendi. Isso é como se sobrepusesse a fantasia à Isso. realidade e eles não Aham. conseguem distinguir. E aí, com o amadurecimento, isso vai se invertendo. A gente vai Entendi. distinguindo mais o real do que o imaginário. Até que a gente fica adulto e perde totalmente a criatividade, dependendo do caso, não é mesmo? Ah, Né? bom. Porque aí a Ah, gente não bom. Ainda bem consegue que não é todo mais mundo, né? ver o imaginário, a gente só consegue ver aquilo que é real. A gente perde a criatividade. Então, nesse É, ainda bem ponto, que. a maturidade emburrece. É, né? Então, É. assim, eu acho que a gente já começou a entrar no nosso assunto, né? Isso, Eu acho que isso, isso é uma análise da neurociência. sem Doutora, o dúvida. que é neurociência? Explica um pouquinho para quem não tem ideia do que é. É um termo bem Aham, pesado, né? Vamos dizer assim. Explica para o é. pessoal, por favor, o que é. De uma forma bem simples, a neurociência, ela é a ciência que estuda os processos mentais, que explicam, então, como a gente pensa, como a gente age, como a gente toma decisões, como a gente se locomove. Então, é o estudo do sistema nervoso,
né? A grosso modo, antigamente, acreditava-se que o sistema nervoso, ele comandava o sistema motor e os outros órgãos, né? Mantinha ali o funcionamento do sistema corporal como um todo. Mas hoje sabe-se que é muito mais do que isso. O nosso sistema nervoso, ele é responsável por pequenas decisões como, por exemplo, eu vou comer salada com frango ou sanduíche. Até decisões bem complexas como qual carreira que eu vou seguir, eu vou casar, não vou ter filhos, não vou. Então, isso tudo envolve os processos mentais, comparando hoje o nosso cérebro a uma máquina, né? Um computador. O computador mais potente que existe, com certeza. Então, a neurociência, ela traz esse esclarecimento de como que essa máquina funciona. Existe um padrão, doutor, assim, de acordo com a idade das pessoas, de como se comporta o cérebro de uma forma padronizada, ou realmente cada um é de um jeito, existem pontos comuns em algumas coisas e outros não? Como é que é isso? Sim. Existem, Renato, o funcionamento básico do cérebro, né? Então, como que é esse funcionamento? Nós captamos as informações do ambiente e, através dos receptores corporais, a gente leva essa informação até o nosso cérebro. Quando chega lá, essa informação é interpretada, ou seja, a gente dá um significado para a experiência. E lá a gente faz conexões de um lado com o outro do cérebro, da região onde a gente armazena as memórias, onde a gente toma decisões. E aí, baseado nesse conjunto de experiências, a gente tem respostas programadas, que é o que a gente chama de hábito, né? Então, os nossos hábitos são as nossas respostas programadas a partir de experiências anteriores. Esse é o funcionamento básico. Agora, isso a gente não fala que há um padrão, porque uma mesma experiência para duas pessoas pode ter significados completamente diferentes. Então, assim, não quer dizer que aquela experiência significa aquilo e ponto final. Não, para cada um tem um significado diferente. E a gente nunca tem, por exemplo, o mesmo conjunto de experiências do outro. Cada um tem a sua, né? Por exemplo, a questão de medo. Às vezes você está numa situação que uma criança tem medo. Eu acredito que até em crianças da mesma idade, vamos dizer, gêmeos, um tem medo e o outro não tem, da mesma situação. Então isso acaba sendo natural, né? Porque as pessoas dão essa interpretação diferente, elas dão significados diferentes para as mesmas experiências. Por isso que, por exemplo, aquilo que é muito traumático para alguns, para outros não é um problema. Aquilo que a criança, por exemplo, que sofre ali uma carência afetiva, falta de amor, de carinho, de atenção, principalmente, ela não tem na infância maturidade para compreender, é porque meu pai trabalha muito, ou é porque a minha mãe não tem tempo, ela não tem essa maturidade. Então, muitas vezes, a gente tenta explicar para os nossos filhos uma justificativa que só vale para o nosso cérebro, mas não vale para o cérebro da criança. Então, aquela explicação que a gente dá para eles não faz o menor sentido, né? Então, papais e mamães, vamos ficar de ouvidos atentos, de olhos atentos, que essa informação ela é extremamente significativa, extremamente importante. A desculpa, que a gente chama de desculpa, mas a explicação que você dá para o seu filho, para sua ausência, não significa nada para seu filho. É basicamente isso, né, doutora? Não significa que ele vai entender do jeito que você quer e que você gostaria que ele entendesse. Então, é importante, quando a gente conversa com a criança, você perguntar: o que você entendeu? Fala para a mamãe ou fala para o papai. Legal, o que você entendeu? Quando você pergunta isso, você entende qual é o significado que aquilo teve para a criança.
E aí você começa a entender a importância de realmente dar atenção para o filho. Isso faz muita diferença na educação e na maneira como ele vai processar essas experiências. Entendi. Lá na frente, isso tem um reflexo. E é o que geralmente vai levar o pessoal para o consultório depois, do psicólogo, do Sem psiquiatra. dúvida. Uhum. Então, essa questão, a gente, eu gosto de dizer sempre que a gente, pai, mãe, a gente tem que estar sempre atento, mais ainda depois que você tem um filho e se ele estiver por perto, porque eles percebem exatamente tudo que você faz, tudo que você fala, e eles Exatamente. sentem, assim, demonstram isso, né? Uhum. Como é que essa questão... outro dia a gente estava comentando sobre uma postagem, um desenho, uma charge, que Uhum. mostrava o pai ou a mãe, o responsável, gritando com o filho. Uhum. E até você comentou assim comigo sobre os efeitos desse grito Isso. na mente de uma criança. Fala um pouco Uhum. para a gente sobre isso, por favor. O que que acontece na mente da criança quando os pais gritam com ela? Nós temos duas formas de fazer registro de memória: ou por repetição, ou por impacto emocional. E aí, no caso dos gritos, eu costumo dizer que acontecem as duas formas, porque normalmente os pais que gritam, eles não gritam uma vez ou outra, é um hábito. Eles acabam Certo. gritando sempre, né? Aham. E então, quer dizer, tem a repetição. E o grito é altamente impactante emocionalmente para a criança, porque ela não tem um aparato neurológico preparado para receber aquela informação daquela maneira. A gente, tanto que qualquer pedagogo consegue explicar que a criança aprende melhor brincando, ela aprende melhor com carinho, ela aprende melhor com exemplos do que com, né, com rigidez, com muitas normas. Por exemplo, aquela casa que tem muitas regras, normalmente os pais se descontrolam mais, né? Porque é tanta Sei. regra que a gente mesmo cria que a criança não consegue, ela não tem maturidade para entender aquele tanto de regra. Aí começam os gritos. Quando a Querendo gente criar um grita com a robozinho, né? criança, é, quando a gente grita com a criança, há uma descarga neurohormonal de estresse. A gente causa na criança uma reação de estresse. E aí não quer dizer que a criança, não, meu filho, quando eu grito, ele fica quietinho, ele não chora, mas há internamente a descarga neuronal de estresse. E quando a gente tem essa descarga, a gente cria um registro de memória, né? Então, quer dizer, Entendi. você começa a aprender que aquela memória ali é importante, porque se ela está sempre sendo reforçada, né? Então, o que que a criança Aham. entende? Que o grito é um fator de impacto emocional e que o grito faz com que a gente, faz com que ela receba uma forma dela chamar atenção. E aí o grito surte o efeito contrário do que os pais desejam. A criança, toda vez que ela quer atenção, ela vai fazer alguma coisa para que você olhe para ela e grite. Por quê? Porque isso para ela passa a significar ter atenção, né? Então, quer É o dizer, ela normal faz um para ela, né? registro e aí o que é que acontece? Ela vai amadurecendo ao longo do tempo, aquela descarga hormonal fica normal para ela. Então, quando ela tiver na adolescência, que ela tiver algum conflito, como que ela vai resolver? No Do grito. grito. Se ela tiver um problema quando ela é adulta e tal, aí virou chefe, como que ela resolve as coisas? No grito. Que é esse registro que ela fez lá na infância e deu um significado para esse registro emocional. Então, é claro que os pais, a gente sempre faz a melhor opção disponível no momento, né? É E aí verdade. eu digo que se você quer ser um pai, uma mãe melhor, você tem que melhorar suas opções, não é isso? Né? Então, Claro, assim, a não é gente tem que. culpar quem faz a opção errada,
É a opção que a pessoa tem. Então, para sermos pais melhores, a gente precisa criar outras opções. A neurociência, ela nos explica isso tão claramente, Renato, isso é tão poderoso, é uma informação tão forte, que muitas vezes a mãe e o pai que tem esse conhecimento, você, na hora que você começa a se alterar, você começa a falar, nossa, o que eu estou causando no cérebro do meu filho? Ele entra num estado de reação de luta ou fuga. O cérebro da criança não está preparado para lutar, então a tendência é se retrair, é fugir, né? Tudo isso por descarga neurohormonal. É a mesma descarga hormonal que a gente tem quando a gente tem um problema no trabalho. E aí estraga seu dia, não é assim? Né? Chega em casa Se você parecendo não que processa foram 12 bem, dias num só. se você não processa bem as informações, você está indo para o trabalho, alguém te dá uma fechada no trânsito, se isso tiver um significado, um impacto emocional muito forte para você, ou seja, se você deixar o seu cérebro ter essa descarga emocional, você vai passar o resto do dia ruim por causa daquela fechada no trânsito que você teve de manhã. Na infância é a mesma coisa. A gente causa descargas hormonais repetidas de estresse no cérebro das nossas crianças quando a gente tem o hábito de gritar com elas, né? Então, Você falou agora há pouco sobre a questão da presença dos pais no cotidiano da criança. Como é que é? A gente acabou agora de passar o Dia dos Pais. A paternidade é um tema que tem chamado a atenção, que tem, graças a Deus, as pessoas têm olhado um pouco mais para a questão do papel do pai na vida de uma criança. E em termos da neurociência, o que esse papel do pai significa, ou de repente a ausência do pai na vida de uma criança em formação? As primeiras referências que a criança tem é a referência do pai e da mãe. Na ausência de um deles, essa referência ela é substituída. Então, assim, a criança ela consegue substituir a referência, mas o amor de pai e de mãe é insubstituível. Então, a presença, a referência muitas vezes fica, mas a ligação de pai e de mãe é muito forte com o filho, né? E isso é algo assim, é da genética mesmo, é geneticamente uma criatura que veio a partir do seu Y com o X da sua esposa. Então, isso é muito forte, é uma ligação genética que vai além do psíquico, mas outra pessoa pode dar amor? Pode. Então, a criança, ela muda a referência, mas não substitui o amor. Qual que é o impacto desse amor na vida da criança? A criança amada, a criança que sente que tem essas referências presentes, ela tende a ser uma criança mais calma, ela tem um desenvolvimento neuropsicomotor mais próximo da normalidade ou completamente na normalidade. Ela entende o que é um adulto, ela entende como que funciona o mundo a partir dos olhos do adulto, porque ele passa a ser a referência dela. Sem este olhar, a criança, como eu disse, ela não tem a maturidade neurológica para entender, para compreender as situações. E se eu não tenho um olho de um adulto perto, como que fica isso na minha interpretação? Então, a confusão de interpretação, que é o que eu disse que a gente interpreta no cérebro, né? Então, a criança, ela passa a interpretar as coisas de uma forma equivocada, de uma forma confusa, porque falta essa presença, falta essa referência na vida delas. Né? A criança ela basicamente ela se espelha em tudo que a gente faz, né? Exatamente por essa questão de referência. Se você tem uma religião, vai a um evento religioso,
o seu filho começa a entender como sendo normal aquilo. Acaba que tem uma tendência até dela seguir Isso. os caminhos dos pais. Ela assim, né? começa enxergando com seus olhos. E aí depois aquela fixação de experiência faz ela construir a própria personalidade. Uhum. Então, por isso que a presença mesmo, com o amor do pai e da mãe, constrói uma personalidade mais saudável. Né? Hoje tem uma diversidade muito grande de informações aí pela própria internet, né? E uma das coisas que eu vejo que tá com uma ênfase bem bacana aí é a questão da disciplina positiva, né? Que é, assim, basicamente você fazer esse acolhimento, mudar a maneira de conversar com a criança, né? Porque na época dos nossos pais e avós, as gerações anteriores, era muito comum essa questão do grito, essa questão da ordem, do castigo, da palmada, daquele olhar assim que repreendia e parava o mundo da vida daquela criança. E a gente acaba que não está aceitando mais, né, tudo isso assim, e a gente tem mudado, né? Então, a cada geração para cá, eu penso que quando eu tiver os meus netos de verdade, não aquele tanto de bonequinha que nasce aqui em casa, eu penso que vai ser ainda mais próximo, mais né, diferente também, né? Essa evolução faz parte do que a gente teve lá atrás, né, a neurociência explica isso também, que a gente, de repente, começa a negar alguma coisa que acontecia lá atrás e eu não gostaria de repassar isso? Então, o que acontece? Os nossos pais, os nossos avós agiam daquela forma porque era a melhor opção que eles tinham naquela época. Por isso que o mais importante para você melhorar, né? Para você, que a gente está sempre num processo de melhorar, a gente nunca está completo como pai e como mãe, né? A gente precisa buscar opções. O estudo da neurociência te traz essas novas opções que lá atrás os nossos pais, os nossos avós não tinham. Nós temos a tendência, isso é do ser humano, de copiar os comportamentos que nos agradam e fazer ao contrário aquilo que nos desagrada, né? Então, por exemplo, se no consciente a gente dá esse comando, mas inconscientemente a gente tende a repetir as situações pelas quais a gente passou, né? Isso é tão comum que, por exemplo, a gente vê pais que falam para os filhos: na minha época não precisa, da onde que a minha mãe e o meu pai precisava falar isso comigo e agora a gente tem que falar isso para vocês. Por quê? Porque a gente inconscientemente a gente está repetindo o padrão dos nossos pais. A gente quer fazer diferente, mas no fundo, na hora que a porca torce o rabo, a gente faz igual, né? Então, mudar as nossas opções é a grande sacada, né, que a gente pode ter para poder melhorar o desenvolvimento das crianças de hoje. A gente aprende melhor no amor do que na dor, né? Sim. O nosso cérebro, ele é inteligente. Nós temos uma máquina inteligente. Então, ele foge da dor. Ele busca o amor. Por isso que o reforço positivo, o registro do reforço positivo, ele é tão ou mais potente do que o do registro negativo. Então, o reforço negativo hoje é algo que, na criação de filhos, a neurociência já mostrou que não é o caminho mais inteligente, né, de se desenvolver. Você consegue chegar no mesmo objetivo com reforço positivo e com criando um cérebro mais saudável. São pontos importantes. Eu vejo isso assim quando a gente está naquele momento de crise, sabe? Que a criança está fazendo exatamente tudo que você não gostaria que ela fizesse. E aquele momento que você percebe que você precisa resistir aos seus instintos, eu diria assim, porque os instintos, que eu imagino que seja aquilo que a gente teve lá atrás, né? Que então eu guardei lá nos meus registros que eu teria que reagir daquela maneira. Mas
você que tem uma informação nova, tem uma consciência nova, aí você acaba trazendo aquilo e tentando barrar uma coisa com a outra, né? Uhum. A gente entra em conflito, né? Porque a gente não quer repetir o comportamento, mas no fundo, inconscientemente, a gente tende a repetir aquele padrão porque a gente não tem outra opção. Então, a nossa opção é criar novas opções para o nosso cérebro, né? Como que eu posso agir diferente, né? Aham. E muitas vezes isso tem que ser pensado. E aí, Renato, você me fez lembrar que a gente vê muito, por exemplo, agora no Dia dos Pais, foi muito comum isso, né? Tem várias pessoas que colocam, a maioria das mães, são 85% das mães que criam os filhos, que os pais não participam e tudo. Tem alguns estudos da neurociência, inclusive, mais da parte da neuropsicologia, que falam que para o pai poder exercer o papel dele de pai, isso tem que começar pela mãe. Olha que coisa interessante. Então, por Como que é exemplo, isso? olha só, quando a mãe fala assim, meu marido me ajudou porque ele lavou a louça, meu marido me ajudou com as crianças, ele deu banho nos meninos, meu marido deu a comida para os meninos. Ele não está te ajudando. Ela Ele colocou ele está no papel no de lugar de pai. auxiliar. Exatamente. Então, quer dizer, as próprias mães colocam o pai, que é uma figura muito importante, num papel secundário. Então, você não está ajudando, é o seu papel. Quando você vai lá e dá banho na sua filha, e ajuda na tarefa, e dá comida, é o papel de pai. Você não está ajudando Sim, a mãe, né? Consegue perceber completamente como que esse conceito muda tranquilo. tudo? Sim, Isso entendo. muda E tudo. eu gosto até quando eu vou fazer algumas postagens, eu coloco a hashtag pai não é acessório, sabe? Para que É. as pessoas entendam que o pai ele tem uma função tão importante na vida da Isso. criança, da mãe. Uhum. Lá na minha palestra eu vou falar sobre isso, sobre como eu participei do dia que eu fiquei sabendo da gestação Isso. até os dias de hoje, até onde eu consegui, Uhum. eu consigo passar coisas Acompanhar. assim. Isso mexe tanto com uma pessoa. Eu Uhum. conheço eu tenho vários amigos, a gente acaba que seleciona também um pouco, né, as pessoas com quem a gente convive. E eu tenho conhecido vários caras que exercem a paternidade de forma tão ativa que às vezes você pensa, essa criança não tem mãe, só tem pai. Porque eu só vejo esse cara cuidando da criança. Aham. Mas não, a gente gosta de dizer que a mãe Aham. também faz a parte dela. Sim. Mas é reforçar essa questão da atuação do pai para que, É. de repente, de alguma forma, a gente escuta muito, a mãe chega para a gente e fala assim, nossa, meu marido podia estar ouvindo isso. E a gente fala, Uhum. então compartilha com ele, mostra para ele. Isso. Para ele Uhum. ver que tem um cara que é normal, igual ele lá do outro lado, e que É. teve simplesmente uma atitude diferente da que talvez Isso. ele esteja tendo naquele momento e assumiu o que ele tinha que fazer. Uhum. Que não é Uhum. opcional mesmo, não. Teve um tempo, eu acredito, historicamente, eu sou péssimo em história, mas eu já vi filmes, eu já li livros em que o pai não se envolvia de forma alguma com a criança. Era função Uhum. completamente da mãe. Isso também é uma É. herança, não é? Sim, isso aí é histórico, né? O pai era aquele que saía para caçar, ele tinha a obrigação de trazer o alimento. E a mãe era responsável pelo amor, digamos assim, né? O pai era o provedor da casa, Uhum. simplesmente. E hoje em dia não funciona mais assim, ainda bem, né? Sim. A gente tem várias formas dentro da neurociência, várias formas de explicar que o significado que a criança que tem um pai presente, o significado que ela dá para as experiências é outro. Ela cria valores desde pequena, né? Não é aquela assim, personalidade lá na frente a gente vê o que que faz. Não. A criança que tem ali os pais presentes, a figura do pai e da mãe, ela tem um desenvolvimento neuropsicomotor diferenciado, ela é privilegiada.
né? As Uhum. conexões, as interpretações que elas fazem do mundo vão além do vão além do básico, do trivial. Elas conseguem entender valores. Eu acredito que aí você deve perceber isso com suas filhas, né? Sim. Quais são os valores que elas já têm hoje, né? Uhum. E isso reconstrói. Eu acho que é a nossa oportunidade, a nossa geração está tendo essa oportunidade de trazer aí uma geração mais saudável psicologicamente. Porque a É, gente tem mais informação, né? tem um Então a paizão gente aqui que está precisa. comentando aqui, ó, o Rodrigo, Ah, que o homem, nesse papel de provedor, procriador, protetor, que é uma sem imagem dúvida. difícil de quebrar, mas muito necessário. E é o que a gente tem Sim. feito, né, Rodrigo? É o que a gente tem tentado mostrar para as pessoas de que o modelo antigo não funciona mais, e que bom isso, e que a gente pode fazer diferença, né? Simplesmente assumindo o papel que sempre deveria ter sido nosso. Sim. Mas que por questões aí de. Eu até entendo, eu não gosto de responsabilizar, culpar o Não. pai, o avô, porque é o que ele teve, sabe? Eu É. costumo entender que a gente dá o que a gente recebe, a não ser que você passe por alguma transformação que você consiga transformar aquilo em algo Uhum. melhor. Então era o que eles tinham, né? E não são Era a todos os melhor pais daquela opção. época, né? Uhum. Com certeza, era a melhor opção que eles tinham. Mas, Renato, e você percebe que hoje os pais são mais participativos? Eu percebo no meio de convivência que eu tenho, mas eu Uhum. ainda escuto muita reclamação de gente falar Uhum. que o pai não participa, que ainda tem Uhum. aquele pai que vai lá, faz o filho e quer continuar mantendo a vida, a rotina dele, não quer deixar o futebol, não quer deixar nada, quer manter tudo que ele Uhum. fazia, e não é assim que funciona. Não, Uhum. eu acho que se a pessoa entender que por algum momento da minha vida eu vou precisar pausar a minha rotina para depois eu reconstruir aquilo, Isso. porque é um momento que você está passando, existe um momento da sua vida que as pessoas precisam de você ali. É Uhum. o seu filho pequeno não consegue fazer nada a não ser que vocês façam por ele. É. Então esse o que eu percebo assim que tá melhorando, tá Uhum. crescendo o número de pais interessados em participar de fato, mas ainda tem muito chão para andar, viu? Tem muita coisa que a gente Renato, precisa divulgar. deixa eu te perguntar. Você. Ixi, deu uma travadinha, a sua imagem congelou para mim aqui. Vamos ver se volta. Pessoal que está assistindo, por favor, me fala aí se a doutora Rafaela tá normal o vídeo dela, o que está acontecendo aqui para mim. Eu estou vendo ela congelada. Acho que a pergunta que ela ia me fazer era para mim, viu? Ó, a doutora Rafaela caiu. Vamos ver se ela consegue voltar. É isso mesmo, Rodrigo. As pessoas se assustam às vezes quando fala das tarefas de casa dos pais, né? Como se passar a roupa fosse uma coisa exclusiva da mulher, né? Tem muita coisa para melhorar mesmo, mas eu acho que a gente está fazendo esse papel, né? De divulgar, de falar as coisas para o Edson está dando um feedback aí que travou. A doutora Rafaela caiu a ligação dela, vocês estão vendo, né? Ela saiu aqui da imagem. Eu não sei se ela consegue voltar sem eu fechar a live e começar de novo. O Dudu entrou aí, Dudu, beleza? Eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou ter que encerrar a live, vou chamar a doutora Rafaela pelo WhatsApp, explicar para ela que caiu aqui, para ver se ela consegue entrar novamente. Porque assim aconteceu na semana passada com o Paulo, ele também caiu e não conseguiu voltar. Então eu vou encerrar, pessoal, e depois eu vou chamar a doutora Rafaela. Ah, ela estava entrando de novo, olha que beleza. Não precisou. Não precisou da gente fazer essa gambiarra e a gente aproveita todo mundo que está aqui. Tomou um Conseguiu. tombo, caiu. Espero que não Caiu. tenha machucado. Não,
conexão aqui mesmo. Acontece, Aqui no condomínio acontece, de vez em quando acontece, esse horário assim que é de pico, de vez em quando acontece isso. acontece em várias conexões do Brasil. Enquanto você caiu, o Rodrigo estava comentando aqui comigo que na escola do filho, quando ele fala que passa roupa, as pessoas se assustam. Aham. Porque todo mundo sempre achou que era uma tarefa exclusivamente Acho que é uma feminina, né? coisa de outro mundo, né? É, É isso mesmo. Então, eu posso então você voltar à vê que minha existe pergunta? um preconceito, claro, por favor. Eu queria te perguntar o seguinte: se você percebe como que o tema maternidade é muito, muito, muito discutido. E o tema paternidade parece que é meio um tabu, não é? Eu vejo isso também. Parece que a impressão que me dá é que as pessoas tratam como. Só um minutinho, doutor. O Edson está pedindo para a gente retomar o tema da live para quem entrou agora. A gente Ah, vai sim. fazer vai ter um evento agora no final de semana, sábado e domingo. Serão 10 palestras. Entre os 10 estaremos eu e a doutora Rafaela. Estaremos lá com mais oito feras aí, falando cada um de um tema, cada um de um assunto. Quem mora em Goiânia ou região, vale a pena procurar informação e estar lá com a gente, participar disso, tá? E a doutora me perguntou agora sobre essa questão de maternidade e paternidade. Por que as pessoas dão mais ênfase à maternidade e a paternidade fica tão de lado? Eu acho que, primeiro, as mulheres têm uma facilidade maior em se comunicar. Eu acho que Uhum, começa por aí. E hoje em dia, quando a gente vai para a internet, para as redes sociais, é basicamente se comunicar. Então é uhum, muito mais fácil para a mulher falar do dia a dia dela como mãe, ou dos sim. desafios como mãe, ou das conquistas como mãe, do que um cara chegar e começar a fazer como eu estou tentando fazer, de falar dos desafios, das delícias, das Uhum, problemas, de ser pai. Então, assim, eu acho que, além de ser um tabu do homem querer falar em público sobre uma coisa que até então a mãe que sempre cuidou do bebezinho, sempre foi a mãe aham, que cuidava, e de repente você sai do contexto antigo e tenta dizer, peraí, eu faço isso aqui em casa, e eu não sou uhum, menos homem. Outro dia eu vi uma pesquisa num programa de grande relevância aí da televisão, e por acaso eu estava assistindo isso, era na hora do almoço, no restaurante estava passando, eles perguntaram: você acha que o homem que ajuda em casa, ele é menos homem do que o que não ajuda? Uma coisa bem assim, na verdade, sei. assim, relacionado mais a filho. E, cara, muita gente acha que o cara, ele deixa de ser homem. Ele é Aham. menos homem se ele cuida do filho. Tá Isso para assumindo mim o é um papel absurdo que é, eu não consigo é digerir. ilógico. Eu não consigo digerir, porque para mim nunca foi novidade. Eu busquei tanta informação quando a gente. A gestação era minha também. Aham, Desde o começo eu busquei informação, eu fui atrás Tinha coisas que às vezes eu sabia mais que a Cláudia, porque uhum, eu tinha lido alguma coisa que ela de repente estava aham, em outra função, não leu, não ficou sabendo. Às vezes, eu que informava para ela, ó, agora em tal semana o bebê vai estar mais ou menos assim. aham, A gente chegava lá no médico para fazer ultrassom, ele falava, ué, como se eu fosse o médico e já aham, soubesse daquilo. Mas é por questão de informação. E é uma questão de atitude. aham, Atitude. Infelizmente, sim. nem todo mundo tem essa atitude de querer sair atrás da sua obrigação, né? Da verdade, da sua É. verdadeira função. Então, a gente precisa criar novos hábitos, mostrar para o cérebro outras opções. E aí, lá na minha É, palestra, eu vou falar mais sobre isso. Em como que a gente faz para mostrar para o cérebro novos caminhos, novas possibilidades. Leigamente, a gente diz pensar fora da caixinha, né? então é Pensar possível fora da fazer isso? caixinha, né? Então, a gente precisa ampliar as possibilidades, porque senão, às vezes, fica só no desejo, mas não há atitude. Para a gente mudar um comportamento, passar a agir de outra forma, a gente tem que pensar, sentir, né? E aí, a partir do momento que você sente,
você abre novas possibilidades de conexão para o seu cérebro. Ele deixa de passar só por aquela mesma via ali de toda a vida, né? Então, eu sempre pensei assim, já viu a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Isso é a síndrome de quem tem o cérebro fechado. Então, quais são E é tão essas fácil, né? possibilidades? Sim. A primeira coisa é você querer, né? E aí a gente só quer aquilo que a gente tem como opção. Por dar parte, Doutora, a conexão, ela parece que está falhando de novo. Eu não sei se é. Talvez ela esteja distante do seu ponto de acesso. Deu uma caidinha. Chegou minha galera aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui é a Camila. Oi, chegou para mostrar a janelona dela. Porque eu comprei com meu dinheiro. Deixa eu mostrar você agora. Que lindo, né, filho? Essa é a Marília. Papai, você não acredita. Papai, você não acredita. Olha. O papai agora está falando aqui na live. Aí depois eu vou precisar ver esses telefones de vocês, tá bom? Combinado? Combinado? Nada melhor do que um telefone de feira. Bom demais. Ô, fase boa. A meninada chega com tudo. Você pensa que teve um dia cheio de trabalho, de brincadeira, de natação, mas conseguem chegar aqui cheio de gás ainda porque ganhou um telefonezinho, né? Ah, meu Deus, é muito bom, né? Tem que aproveitar e passa tão rápido, né? E esse negócio de fase, que a gente fala tanto de fase das crianças, isso tem, qual que é a relação disso com a neurociência, com a parte lá do cérebro da criança? Tem mesmo fase de criança ou é uma ficção? Não, não é. A criança, ela passa por fases de desenvolvimento que tem a ver com a maturação, a maturidade do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é o único sistema do nosso corpo que só completa a sua formação depois do nascimento. A gente nasce com todos os órgãos, todos os sistemas prontos. O sistema nervoso, não. Ele só completa o seu desenvolvimento depois da primeira infância, que é com 7 anos. Né? Então, isso não é lenda, é desenvolvimento mesmo. Né? Então não é conversa de vó, não? Não, não é conversa de vó. E aí, que a avó, quando vê alguma coisa falando, para proteger a criança, ela já fala, isso é fase, menino. Não, e aí essas fases da criança têm a ver com essa maturidade do sistema nervoso. Né? Tem a fase, por exemplo, da birra, perto dos 2 anos, né? Tem a fase de começar a testar a gente, que é com 5, 6 anos, né? Para ver, eles testam não só o limite deles, como o limite de quem está por perto, né? Para depois ir introjetando as regras, até que as regras se tornam automáticas. Por isso que na neurociência a gente entende, pela neuroeducação, a gente entende que os pais não podem desistir da criação dos filhos. Tem pai que fala assim, nossa, eu já falei 50 vezes para esse menino mastigar de boca fechada e ele mastiga de boca aberta. Então, fale 51, 52, 60, 100, quantas vezes forem preciso. Porque se os pais desistirem, ele não vai introjetar essa regra, não vai virar um comportamento automático dele mastigar de boca fechada. Aí ele vai ser sempre aquele chato que fica de boca aberta. Aqui em casa teve agora esses dias a questão do dedo na boca. Dedo na boca, querendo roer unha. E a gente tem hora que você fala, meu Deus, não vai adiantar. Eu já falei de tudo, não vai adiantar, ela vai continuar com o dedo na boca. Mas aí vai explicando, você vai explicando, explica consequências daquilo. É claro, sem aquele exagero de falar, vai criar um bicho na sua barriga, vai comer sua barriga. Eu também não acho que seja certo. Mas eu acho que você explicar que isso pode acarretar uma doença, eu acho que até porque é verdade, né? O que é muito gostoso, filha? Que é isso? Ai, que delícia!
delícia, me dá um pouquinho. A tia quer, né? Fala, é o creme de coco que a gente trouxe pro Creme papai. de coco? Que delícia, Ai, hein? que delícia. Ah, eu acho que não vai sobrar para nós não, doutora, Vai viu? não, vai sobrar Não. não. E eu queria te perguntar uma coisa para aproveitar também. Você sabe que eu tenho um aplicativo, é o Contatória, que tem Isso. histórias para criança dormir. Eu resolvi usar... Ó, o papagaio. Eu resolvi usar o recurso só da voz. E às vezes eu recebo até... Já recebi umas poucas, mas críticas também, em relação à pessoa que vai lá baixa ele, vai lá na loja e fala assim, só tem voz, não tem desenho. E eu falo, olha, cara, é isso mesmo. É porque eu queria que fosse só áudio para que a criança, com os olhos fechados, eu comecei pensando em fazer a criança dormir. Então, com os olhos fechados, ela vai ouvir aquilo ali. E eu entendi que ela começa a absorver muita coisa daquilo. E que com os olhos fechados ela consegue imaginar, criar cenários, criar envolvimentos que podem ajudar ela. Eu estou falando besteira ou é isso aí mesmo? Não. Aliás, isso é muito importante, porque quando você não traz a figura, a criança ela vai imaginar dentro do mundo dela, né? Assim, a partir daquilo que ela, de possibilidade que ela tem, ela vai imaginar. Quando você traz pronto, ela vai imaginar dentro daquilo que já está pronto. E tem alguns estudiosos da hipnose, da área de hipnose, que falam que quando você conta uma história, quando você ouve uma história de olhos fechados, você diminui a ativação da área do raciocínio lógico. Ou seja, você aumenta o poder de criatividade, né? E isso faz diminuir o seu raciocínio, o seu julgamento. Então, por exemplo, você contar uma história que tem uma moral na história, surte muito mais efeito do que você passar um sermão na criança. Entendeu por quê? Eu gosto de fazer isso. Às vezes como eu tenho os meus personagens e as meninas conhecem, todos os dias elas pedem para colocar para dormir. Então, às vezes eu quero passar o sermão por alguma coisa que elas fizeram de errado. E eu conto uma história. Eu conto uma história diferente das que eu contei, porque elas já ficam no estado de atenção, porque, essa história não é aquelas que me fazem dormir toda noite, não. Essa é diferente. Aí eu começo a fazer com que um dos meus personagens, geralmente a menina, porque eu tenho as meninas, para elas se identificarem, eu falo que ela fez alguma coisa muito parecida. Eu tento não ser bem idêntico, porque senão elas vão sacar. Isso, elas são muito inteligentes. Elas vão sacar, ele está me enrolando. E aí eu falo assim, aí eu já mudo alguma coisa. Eu não sei se você já ouviu, eu gosto de enfeitar bem mesmo, assim. Contar a história para mim não é simplesmente ler um livro ou ler uma história, é contar mesmo. Às vezes está de noite, tá no escuro e eu tô fazendo caras e bocas aqui, ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo. Porque a história tem que sair parecendo que ela é bem de verdade. E aqui já aconteceu de eu contar uma história da Malu, que é minha personagem, fechando os dedos na gaveta, porque ela bateu a gaveta com força. E a Camila estava batendo na época. Ela parou. Porque ela percebeu que com a personagem teve uma consequência. Então, e eu não fui lá e falei assim, menina, você vai bater o dedo na gaveta. Eu fui lá e contei uma história. A linguagem é a expressão do pensamento. Porém, o contrário também é verdadeiro. A gente também constrói pensamentos a partir da linguagem. Por isso que, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, que a gente não fala que a palavra tem força, a palavra tem poder. Sim. A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque elas também constroem pensamentos. Então, quando a gente conta uma história bem contada para a criança, isso ajuda na construção de pensamentos. Olha que ferramenta poderosa que os pais têm, né? Criação de valores, você faz né? aquele sermão e não muda nada do comportamento. Por quê? Porque a parte frontal do cérebro, que é a parte do raciocínio, enquanto você está dando o sermão, o seu raciocínio está contra-argumentando.
quando Tá, você tem um tira o escudo. julgamento, que é o que você faz com uma história contada, você fecha os olhos, você tira a capacidade de julgamento, você consegue introduzir ideias com menos resistência. Esse é o princípio básico, inclusive, da hipnose, né? Então, existe na hipnose neurociência. Tem o que é científico, sim, né? E isso é muito interessante e muito poderoso, além de estimular a criatividade, não deixar a criança fixa em algo pronto. Então, está sempre fazendo novas conexões com a mente aberta, né? Ao invés da gente ficar querendo que seja tudo igual você desenhou ali, igual está acontecendo ali. Não, deixa a imaginação fluir, né? É legal, porque a gente estava com o propósito de tentar falar sobre o que a gente vai passar para as pessoas aí no evento do final de semana. Isso. E eu acabei ganhando um carimbo de validado aqui do processo que eu estou fazendo com o meu aplicativo. Isso me deixa muito feliz, eu te agradeço por isso. Não, eu fico feliz de ver iniciativas como a sua. Eu acho que é por aí mesmo. A gente tem que trazer. A culpa dessa menina aqui, ó. A gente tem que trazer com conhecimento novas opções para as pessoas. É o conhecimento que transforma vidas. É isso que a gente precisa, né? É verdade. Tem um amigo aqui da família Bigode, ele tem gêmeas, tem 2 menininhas de 1 ano. E ele está falando que queria começar com essas histórias. Se tem alguma dica. Enquanto contador de história, cara, eu indico que você comece a apresentar isso para elas e daqui a pouco fica uma coisa mais automática. Se elas gostarem, elas vão te pedir isso. Com 1 ano ela não vai te pedir, talvez com 2 ela ainda não peça, mas vai chegar uma hora que aquilo vai ser vai fazer parte também da vida dela e aquele momento que, como a doutora falou, que a gente tira um pouco dos nossos bloqueios, que é a hora que você vai também, acaba ajudando no sono também por isso, né? Mas foi muito legal para a gente poder falar sobre isso. Legal isso que ele está falando, sobre bonequinhos. Eu tenho alguns fantoches, dedoches, e esses recursos são muito bacanas para você usar com criança a menor, porque ela tem a questão visual um pouco mais aguçada, né? E aí, isso ajuda, sim. Eu acho que... Quer dizer, a doutora tem certeza, né? Ajuda, sim, com certeza. Não, legal. Tá vendo que a gente começa a falar de... Então, como eu estava falando, a gente queria falar do evento, aí começa a surgir tanta coisa bacana e que a gente vai passando pelo tempo aqui e nem percebe. Pelos meus cálculos, a gente já está se aproximando do final. Sim. Eu queria, antes de te agradecer, doutora Rafaela, eu quero dar uma passada aqui no evento que a gente vai ter agora, dias 17 e 18 de agosto, no Hotel Mercury, em Goiânia. Ô, Bigodão, junta o pessoal de Brasília aí, vem pra cá, tá? Cabe todo mundo aqui, pode vir pra cá. E pode trazer as meninas também, viu? Não sei se vai ter brinquedoteca lá não, mas a gente ajuda. Depois da palestra eu vou contar a história pra elas. E aí vai ser lá no Hotel Mercury, no setor oeste. Estaremos lá falando sobre paternidade, transformação com paternidade. A doutora Rafaela sobre neurociência da transformação, mudando hábitos e comportamentos. Muito legal isso, viu, gente? Se você tem algum tipo de vontade de mudar alguma coisa, eu acho que pode ser um grande começo da pessoa começar a entender que ela pode e como ela pode fazer isso. Eu diria que é imperdível isso, tá? A Jéssica Vaz vai falar sobre propósito de vida e atitude. O Jefferson Santos, que estava por aqui, não sei se ainda está, vai falar sobre restaurando os sonhos. A Flávia Alaides vai falar foco para encantar e superar expectativas. O Orlando Costa, que fez uma live comigo semana passada, vai falar sobre homens e mulheres, os 3 níveis de atração. O Aurélio Sampaio vai falar sobre felicidade e crise. O Paulo Taira, um outro cara também que fez, eu vi ele passando por aqui, ele fez uma live muito legal também comigo, sou fã dele. Vai falar sobre seja o autor da história da sua vida. Pesado isso, viu?
E o Odair José vai falar sobre o segredo dos dias. E o nosso mestre Lenilson vai falar tudo é mente. Ou seja, é muita informação para 2 dias de evento. É um evento que eu, se não tivesse envolvido, eu estaria me envolvendo para participar, porque é realmente imperdível. Eu não pretendo simplesmente contribuir com a minha parte na palestra e ir embora. Eu quero ficar lá mais, porque eu quero absorver esse conhecimento desses feras aí. E obrigado, doutora, por compartilhar aí comigo um pouco do que você vai falar, que você vai ajudar com certeza o nosso tema principal, que é mudança de vida e relacionamento, tem tudo a ver com o que você vai falar. Eu acho... Ó, o Jefferson tá aí. Oi, Jefferson. Tudo bom, né? Então eu acho assim, tem tudo a ver, a mudança de vida, relacionamentos, são temas que permeiam aí nossa vida toda e uma grande oportunidade para quem está por aqui em Goiânia, não é não, doutora? Com certeza. O evento, então, é sábado e domingo agora, né, no Hotel Mercury em Goiânia. Eu te agradeço, Renata, a oportunidade de fazer essa live com você. Eu acho que trazer um pouco da neurociência para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas é fundamental. A gente muitas vezes acha que é uma coisa distante, que é coisa de gênio, que sei lá o quê, e não é. É algo bem do nosso dia a dia e que pode nos ajudar bastante, né? Tá? Muito obrigada por dividir aí esse momento comigo. E eu adoro as suas histórias. Aqui em casa, elas já fazem parte dos nossos hábitos. Ah, que legal, coisa boa. Eu adoro saber que a gente consegue mudar um pouquinho, entrar na casa de todo mundo aí todo dia. Sim. E o Paulo está aqui ainda, está mandando abraço aí, o Jefferson está ajudando. Então, teve a pergunta aqui, deixa eu ver que eu perdi de quem que foi aqui, sobre a data, né? O Edson perguntou, Edson de Jesus, quando será? Edson, 17 e 18 de agosto, sábado e domingo agora, Hotel Mercury, no site Eventbrite. Eu vou, procura por favor lá no Instagram da Lugar do Saber, que é o que está organizando tudo isso. Lá tem o link certinho para você se inscrever e a gente quer ver você lá. Fala pra gente, ó, eu estava na live lá, vi vocês e por causa dessa live eu fui parar aqui. Vai lá, se identifica, a gente vai dar um alô para você, tá bom? Obrigado então, gente. Obrigado a todo mundo. Nós vamos te esperar lá, viu, Edson? Ah, ó, então tá, já sabe quem é, então não tem como fugir mais agora. Tem não. Vamos encerrando então. O Dudu tá pedindo para esticar uma edição para Brasília. Dudu, a gente é parte do negócio, tá? Do processo. Nós vamos passar a ideia para quem organiza. Mas 3 a bordo, isso me inspira a ideia de que você pode entrar no seu carro com a galera aí e vem jeito de receber você aqui, tá bom? A gente tem um pouco para quem não conhecia, um pouco mais de mim que não me conhecia, e a gente espera de ver. Um grande abraço para todo mundo, muito obrigada e boa noite para todos. Obrigada, Renata. Um abraço, tudo de bom, tchau. Tchau, tchau.